Edson Fachin normatizou o Instituto de Auditoria Interna no STF para tentar melhorar a transparência da Corte e, consequentemente, a imagem do STF perante a sociedade. O grupo é composto por 14 auditores. De forma independente, segundo o presidente Fachin, contas e gastos dos ministros serão analisados. Como resultado do trabalho, será gerado um relatório anual. Fabi Barroso. Olha, Fabi Barroso, de verdade, eu ando com baixa paciência pro Edson Fachin, que esse conversê mole dele, que não resolve absolutamente nada, só sinalização de virtude. Eu quero saber o que ele acha do caso, por exemplo, que o Alexandre de Moraes perseguiu o jornalista lá no Maranhão, naquele caso do Flávio Dino. Bom, se depender dele, ele vai falar que maravilhas do Supremo Tribunal Federal. Foi recentemente a Portugal, só falou em verdades, inclusive, né? Falou que é tudo aberto, que não tem segredo dentro do STF, né? Processos em sigilo, é o que mais tem. É tudo que nós temos. E aí o Fachin também nessa conversê, gostei do termo, conversê. Nesse conversê que ele tenta engambelar, eu só fico... É uma pergunta lícita, tá, o Fachin? Eu acho que a gente merece aqui também compreender a que ponto ele quer chegar. Será que esses 14 auditores aí da Receita Federal, eu no ato falho, esses auditores que vão fiscalizar então as contas, inclusive individuais, do que os ministros gastam dentro da competência do Supremo Tribunal Federal, será que eles vão ter 48 horas, né, para fazer alguma coisa, vão ser afastados como acabou sendo, né, os servidores da Receita Federal que ousaram divulgar, investigar, falar a respeito, né? A gente já sabe que o Moraes realmente é implacável, ninguém pode falar nada sobre ele. Se falar, também o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes recentemente, inclusive, está perseguindo, né, o senador Alessandro Vieira e também porque não pode, imagina que você pode falar alguma coisa. Então, com aval da PGR, lembre-se. Então, nós estamos nesse sistema de coisas. Passa a ser simplesmente um conversê, como você falou, Geise, porque não se tem nada de prático nem efetivo. O Supremo tinha que passar por um aperto institucional sério, né? Uma prestação à sociedade séria, se é que existe ainda a pretensão de ser um órgão respeitado pelos brasileiros. Berê, eu quero te ouvir, mas antes a gente tem aqui aquele material exclusivo da Oeste, da Tauane Catan com o Edson Fachin. Vamos ver. O senhor não configura abuso de autoridade, já que já foi pedido até mesmo cassação e inelegibilidade contra o senador Alessandro Vieira? Eu desejo a vocês um bom trabalho, uma boa manhã. Bom, tá aí. Eu não sei o que me choca mais, né? O ministro da Suprema Corte simplesmente fugir, ignorar completamente. Ele não teve a capacidade nem de dar uma resposta protocolar. Veja bem, ele não conseguiu sequer fazer isso. Não sei se é isso que me choca mais ou os jornalistas ali ao lado dando risada, né? Eles acharam que foi um momento cômico. Mas tá aí, não respondeu sobre aquele caso do Alessandro Vieira lá na CPI do crime organizado, que o Dias Toffoli foi perseguir o Alessandro, o senador. O Davi Alcolumbre teve até que entrar no meio, disse que a casa estava à disposição para ajudar o senador, enfim, aquela coisa toda. E agora a gente tem o presidente do STF tentando mais uma vez melhorar aí a imagem da Suprema Corte. Bom, uma das saídas para melhorar a imagem seria respeitar a Constituição. Exatamente. E ser transparente, né? Responder às perguntas dos jornalistas. Para que tanta empáfia? Fazer de conta que não ouviu e ainda dizer que, olha, tenham todos uma boa tarde. Por favor, né? Olha, a gente sabe que o ministro Edson Fachin não é nenhum tipo de referência de ministro querido pela população. A própria DPF das favelas, que inviabilizou o trabalho da polícia nas comunidades sob a justificativa de que nós estávamos numa pandemia, né? Isso foi algo também que, assim, de 0 a 10, a escala, assim, de nota para ele caiu bastante em termos de aprovação da população brasileira, né? Porque deixa a população insegura justamente por concessões que são feitas, medidas, decisões que beneficiam criminosos, fora os HCs concedidos aí para vários traficantes, líderes de facções criminosas que nós vimos nos últimos anos, né? Prisão domiciliar com tornozeleira, depois esses traficantes somem, nunca mais aparecem. Então, são justamente por condutas como essas, né, desaprovadas pela população,
população, que hoje eles estão aí tentando resgatar de alguma forma, né, essa aprovação, essa popularidade. Mas não adianta abrir esse tipo de sindicância, né, uma auditoria para inglês ver, que a gente sabe que se for para abrir mesmo uma auditoria, Geis, eu tenho até uma dúvida. Será que eles vão começar a fazer isso com as contas e os gastos dos ministros daqui para frente? Ou vão fazer de forma, né, retrógrada? Eles vão fazer isso olhando para trás? Porque aí eu já tenho várias aqui para listar. Uma delas que já me veio à cabeça foi aquele episódio onde o ministro Dias Toffoli teria viajado lá para o seu resort, à época, no Utaiaiá, e ainda pediu, né, que pelo menos 3 seguranças ali da região onde fica o resort, 3 seguranças da justiça, que servem à justiça, que fossem fazer a segurança dele dentro de um resort particular que é dele, né, que não faz o menor sentido. Esse gasto dessa viagem, desses 3 agentes, ficou em mais de R$500 mil, mais de R$500 mil. Né? Então, assim, cobraram até a estadia do resort, que é do próprio ministro. Fora os contratos aí que nós temos visto, né, palestras, viagens. Então, assim, se for para abrir uma auditoria mesmo, essa fiscalização, sindicância em relação a contas de ministros e gastos, vai ter muito trabalho. Mas, olha, eu certamente fico descrente de que isso vai ter algum efeito do ponto de vista prático. Veja que o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que foi criado justamente para analisar a conduta de magistrados, ela é composta pelos próprios ministros. Então, assim, fica difícil da gente confiar, né? E esse é o sentimento da sociedade brasileira nesse momento, Geis. Só para que a nossa audiência saiba aqui, o ministro Edson Fachin, ele é gaúcho, ele é de uma cidade chamada Rondinha e até agora ele não se manifestou, não se pronunciou a respeito de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, a respeito da tragédia das enchentes. Os ministros, né, que falam tanto, comentam até futebol, por enquanto Fachin em silêncio. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.